Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16, versículo 13. Diz a Bíblia: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Diga comigo: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Diga mais uma vez: e toda a sua casa. Declare comigo: o projeto de Deus não é só comigo, é com toda a minha casa. Amém? E um contexto muito masculinizado nesse contexto bíblico, foi ela que influenciou toda a sua casa. Deus usa quem se dispõe. Você pode ser o filho mais novo daquela casa, mas se foi você que disse: eis-me aqui, é através de você que toda aquela casa será abençoada, de que toda aquela casa será alcançada. Pastor, o senhor é porque não conhece a minha casa. Não, eu não conheço mesmo, mas Deus conhece a tua casa. Aleluia. Amém? Meus queridos, eu creio que essa expressão, toda a sua casa, precisa ser uma expressão, ou deve ser uma expressão, que quem não alcançou isso deve desejar muito. Às vezes eu lembro do irmão João, da família deles ali. E tem uma foto que eles, às vezes lá na casa do irmão Arthur, tira aquela foto da família lá. É uma casa de uma família que não é pequena, mas todos estão servindo ao Senhor. Isso não é uma coisa tão simples e que desce automaticamente. Precisa esforço, convicção, fé, testemunho. Muita coisa envolve isto. Mas eu creio que é o desejo de todas as pessoas dizerem: toda a minha casa serve ao Senhor. Toda a minha casa está na presença de Deus. Às vezes é difícil, irmãos, de nós para trás alcançarmos familiares, não é tão simples, não é tão fácil. Mas uma coisa eu quero profetizar sobre a sua vida: de você para frente, a história precisa mudar. Amém? O que será gerado de você, ou aquilo que você trouxe para a casa do Senhor, Deus quer influenciar através da sua vida, através de você. O texto, eu e minha casa, o plano de Deus é com a família, é com toda a família. O plano de Deus nunca é chamar alguém para ficar só, até porque a alegoria do reino é a alegoria da semente. E a semente às vezes a semente é o reino, e às vezes a semente somos nós mesmos, e às vezes a semente é a palavra de Deus. Mas, referente a nós, a Bíblia diz que um produz 30, outro produz 60, e outro produz 100%. Então ninguém fica sem produzir, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. Então 100% não é para todos, mas o propósito de Deus é que a sua casa, ela seja alcançada por Deus. O Espírito Santo quer se manifestar não somente no templo, mas Ele quer se manifestar na sua casa,
lá na sua família, o Espírito Santo quer aparecer por lá. Porque o simples fato de nos reunirmos harmoniosamente, o simples fato de haver reuniões constantes, de haver reuniões onde parece que existe um ambiente de amizade, um ambiente de união, nem sempre é um ambiente onde Deus está operando, onde Deus está trabalhando. Porque às vezes, em alguns casos, as reuniões só acontecem se houver liberações, permissões. A reunião só acontece se a vontade de alguns for liberada completamente. E às vezes, irmãos, nós estamos deixando de colocar Jesus na mesa. Jesus na mesa. Nós estamos deixando de expor a nossa fé, porque temos medo de perder alguns amigos. Temos medo de perder alguns colegas. Olhe bem, o Evangelho, ele nunca foi e nunca vai ser um ambiente passivo. Nós somos chamados para guerra. Porque onde o Evangelho chega, trevas vão ser dissipadas. Amém? Onde o Evangelho chega, haverá libertações. Tem que haver contraste, porque o Evangelho exige contraste. É interessante, pelo menos, irmãos, de você então para frente, o Espírito Santo quer começar a mudar a história. Não podemos ser apenas uma família unida, precisamos ser uma família convertida na presença do Senhor. Não apenas unida para reuniões, para jantares, para almoços, mas nesses almoços, nessas reuniões, eu fiquei feliz esses dias. Nós fomos convidados para ir um churrasquinho na casa de um irmão que é bem novo crente aqui na igreja. Mas aquele churrasquinho virou, pegamos lá um parente dele, eu, o pastor Manassés por ali, o pastor Manassés depois ficou mais ainda, e palavra de Deus, e Bíblia, e fomos falando de Jesus, e aquele ambiente se transformou em um ambiente espiritual, irmãos. Como é bom quando nós não somos espiões do Senhor. Sabe, 007 espiritual. Cheio de armas secretas, mas que não pode mostrar sua identidade, porque senão perde o mistério. Não, Deus não chamou ninguém aqui para ser espião espiritual. Ele diz que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para esconder debaixo do vaso. Ele quer que todos saibam da sua fé. Ele quer que todos da sua família saibam que você tomou uma decisão, que você aceitou a Cristo como teu Salvador, que você está servindo ao Senhor, que você começou a servir a Deus. Pastor, mas se eu deixar isso aparecer na minha casa, eu vou perder um monte de pessoas. Perde nada, irmão. Perde nada. Você não sabe com quem você está envolvido. Você está envolvido com alguém que não te chamou para ficar num canto depressivo naquela família. O Senhor te chamou para ser o destaque daquela família, para eles te procurar, pedir oração para você. O Senhor quer que você influencie aquela casa. Aleluia. Queridos, existem lares que precisam dividir para depois unir. Não brinca não, pastor. A Bíblia Sagrada diz, e foi Jesus que disse, em Mateus capítulo 10, versículo 34. 34 e o 35, 36, 37 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Ou seja, do filho com o pai, não é do pai com o filho. Do filho com o pai. Vim trazer divisão.
entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Nunca é com o genro, né? Nora sempre é com a sogra. Até Jesus disse isso. É um problema sério. Até Jesus falou que o problema era da nora com a sogra. Ei, quantas sogras tem aqui dentro? Quantas noras tem aqui? Tem mais nora do que sogra, hein? Eita. Vai buscar a tua sogra. Você que não está com a sogra aqui. Meus queridos, esse dividir aqui, ele diz que ia causar divisão. Essa divisão não é fazer com que as famílias se separem, saiam de casa. Mas ele está falando que haveria divergência. Essa profecia já vinha desde o Antigo Testamento, que quando o Messias se manifestasse, ele iria causar divisão nos lares. Jesus apenas está confirmando uma profecia do Antigo Testamento. Porque no meio da cultura judaica, a obediência ao pai, tanto do filho quanto da filha, a obediência da nora para com a sua sogra, era uma obediência restrita, forte, firme. Não podia retrucar, não podia dizer uma palavra contrária. Mas o negócio é o seguinte, que Jesus veio e botou palavra na boca desses meninos. Porque é engraçado que é dos mais novos para os mais velhos. Porque no meio judaico, irmãos, o evangelho se expandiu muito mais entre os mais novos do que os mais velhos. O mais velho tinha a mente formada dentro da cultura e da religião judaica. Então Jesus esbarrou tanto que todas as manifestações partiram dos mais velhos. No apedrejamento, quem é que estava com as pedras primeiro na mão? Os mais velhos. Por que os mais novos soltaram as pedras? Porque os mais velhos soltaram primeiro. Diz a Bíblia que começaram a soltar as pedras dos mais velhos para os mais novos. Por quê? Os mais novos não iriam tomar posição, soltar a pedra primeiro, enquanto o velho tivesse com a pedra na mão. Isso era uma questão de respeito, de honra. E talvez muitos que estavam ali com pedra na mão, só estavam com a pedra na mão, porque o mais velho estava com a pedra na mão. Se o mais velho não estivesse com a pedra na mão, o mais novo também não pegaria na pedra. Mas Jesus diz, a partir de mim, quando eu entrar na sua vida, e quando eu entrar na sua casa, o mais velho vai pegar a pedra, e o mais novo não vai pegar. Quantos entenderam? Você entendeu? Aleluia. Você vai deixar de ser guiado simplesmente por cultura e princípios familiares. Você vai ter opinião própria. Não importa o que o seu pai foi ou o que ele fez. Importa é que a partir de você será influenciado altamente pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que quer começar a influenciar a sua vida. Aleluia! É por isso que Jesus disse que haveria divisão nos lares, porque a sogra ia dizer, vão comigo para o templo, vamos comigo para a cultura judaica, e talvez a nora ia dizer, fiquei crente, não vou mais não. Vão para a festa, vou mais não. Eu vou para o templo, eu vou adorar. Eu quero dizer a você, se para ter paz na sua casa você precisa romper com Deus, então rompa com a tua casa. Se para ter paz com o Senhor, você precisa romper com algum amigo, rompa com esse amigo. Porque ninguém que te afaste de Deus vai fazer bem para você. Por isso que nós estamos vivendo no meio de uma geração que às vezes não se posiciona. Por quê? Porque eu não quero perder nada. Jesus disse, aquele que perder a sua vida vai achá-la. E aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la. Aleluia! Eu perdi um monte de amigos por causa de Jesus, mas ganhei um monte para Jesus também. Queridos, precisamos entender que
mudanças há por causa de Jesus, com a entrada de Jesus. Pois em causar divisão entre seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra, não vai aproveitar aí para brigar com a nora, porque eu preguei aqui hoje, né? Com a sogra. Por favor, né? Só se o caos aqui for altamente espiritual. Ó, a irmã Ilha já deu uma olhada para aquele lado de lá. Queridos, entendam comigo uma coisa. Jesus estava falando de uma coisa séria e que precisa ser refletida por cada um de nós. A chegada de Jesus causou tumultos nas famílias, pois a linha de obediência familiar foi rompida pelo aparecimento do Messias. O silêncio do concordo com tudo foi rompido. Precisa às vezes haver esse rompimento. Meus amados, deixa eu falar uma coisinha aqui. Casamento de crente, irmão, onde todo mundo é crente, mas tem um amigo que só vem se tiver uísque. Você tem coragem de dizer não para ele? Não, não, filho, aqui é casamento de crente aqui. Aqui não vai rolar bebida, não. Não, mas então eu não vou, beleza. Mas eu não vou quebrar meu protocolo com Deus porque você não gosta. Está faltando uma geração que assume compromisso com Deus e diz: não, eu vou romper com isso. Eu vou romper com estas pessoas que querem toda a vida que eu ceda para poder ter suas amizades. Querem que eu ceda relacionado a Deus, que eu ceda relacionado à minha fé, para que possam estar próximos de mim, para que possam estar juntos de mim. Eu quero dizer a você, o que Deus tem para dar a você é muito mais do que aquilo que você pode perder por causa dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que para algumas pessoas já está parecendo que aceitar Jesus deu alguns prejuízos. Mas nesta noite eu quero que você saia daqui convicto que Deus está te chamando para um posicionamento dentro da sua casa, na sua família. Irmãos, olhe bem que está na hora de alguém dizer lá na casa, como disse Josué: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tome essa decisão na sua mesa. Tome essa decisão com a sua esposa, com o seu esposo. Tome essa decisão com seus filhos. Nós precisamos encarar Jesus com mais responsabilidade, com mais firmeza. Nós precisamos romper com algumas coisas. Beleza, para ter os meus amigos, quando terminar o culto eu vou para a balada. Irmão, pelo amor de Deus, você precisa romper com esse mundo de uma vez por todas e dizer: eu vou ficar com Jesus e acabou. Aleluia. Porque não tem como viver em dois mundos, não tem como pisar em dois terrenos, não tem como viver essas duas realidades, não tem como agradar esses dois senhores. Eu preciso romper com alguém. Queridos, entendam uma coisa comigo, que às vezes aceitar Jesus, servir a Jesus, implica em algumas perdas. Eu já talvez contei aqui, mas como sempre tem gente nova, me lembro quando um dia eu fui pregar em um congresso, e uma jovem estava naquele culto, e ela foi batizada com o Espírito Santo aquela noite. E o pastor, quando viu ela sendo batizada com o Espírito Santo, ele disse: pastor Cláudio, vou lhe contar a história daquela moça que está ali, os cantores estavam cantando, e ele disse: essa moça, ela está morando aqui num quartinho da igreja. Num quartinho da igreja. E ela foi expulsa pelo pai de casa, porque o pai disse para ela não ir mais no culto. E ela falou: pai, eu vou na igreja, eu vou servir a Jesus. E ela foi servir a Jesus, desafiou. Quando ela chegou em casa à noite após o culto, a janela da casa se abriu,
e uma trouxa de roupa foi jogada pela janela lá do lado de fora. Ela pegou a janela, pegou a trouxa e foi lá na igreja. O pastor disse: tem um quarto aqui, minha filha, você pode ficar aqui até Deus dar um jeito. Beleza. E naquela noite ela estava sendo batizada com o Espírito Santo do Senhor. Passou um ano e eu fui pregar um outro ano naquela mesma cidade. Quando cheguei lá, o pastor lembrou da história da moça. E disse: pastor Cláudio, chegou um moço aqui, um advogado lá de Cuiabá. Veio até aqui na nossa cidade. Quando chegou aqui, ele olhou para essa moça. E o Espírito Santo fez ele lembrar de um sonho que ele havia tido. E o sonho era com essa moça. Ele, um jovem solteiro, advogado bem sucedido, de uma família de advogados da cidade de Cuiabá. O que ele fez? Ele foi conversar com ela, e o negócio é o seguinte, que ela tinha tido um sonho com o mesmo rapaz uma semana antes. Os dois haviam cruzado os sonhos no céu, passou pelo trono. Deus não vai deixar você no prejuízo. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Eles casaram, dentro de 3 meses eles casaram. E aconteceu que os pais, irmãos, foram convidados para o casamento. Eles eram família simples daquela cidade, se não me faz memória, Alta Floresta. Mas, quando casaram, os pais disseram que não iam no casamento. E um dia, irmãos, o Espírito Santo entrou na casa do pai dela. Aleluia. Você não foi chamado para ficar sozinho. Converteu o pai, converteu a mãe. Porque eles nunca mais tinham ouvido falar sobre a filha. Romperam mesmo. Mas daí foram visitar a filha. Quando chegaram lá, ela morava numa casa tremenda. Uma casa 2 pisos. Tinha 2 carros na garagem, um era dela, outro era do seu esposo. Quando ela entrou na casa, ela ficou tão envergonhada, que ela disse: como é que eu fui tão ignorante, minha filha, de não saber que estava acontecendo o melhor na tua vida. Eu quero dizer a você, irmãos, Deus não vai botar um outdoor na cidade dizendo que está tendo o melhor para você. Ele simplesmente vai colocar convicções no seu coração. E é por estas convicções que você deve lutar. É por estas convicções que você deve se impor, colocar-se em posição e dizer: eu não vou abrir mão de Jesus por amizades, por namoros. Eu não vou abrir mão de Jesus por posição. Se a tua promoção naquela empresa depende de você mentir, depende de você tirar alguma coisa ilicitamente, rompa com aquilo e deixa o céu te promover. Aleluia. O céu tem o melhor para você. O céu tem o melhor para nós. Meus queridos, entre nós e Jesus não pode haver nada. Foi Jesus que disse: quem me ama, ou quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas que forte isso, pastor. Mas que forte. Por que Jesus disse isso? Porque ele não é impedimento para amor entre pai e mãe. Ele não é impedimento entre filho e pai. Jesus nunca vai entrar numa casa e prejudicar o amor conjugal. Ele nunca vai entrar numa casa e prejudicar o amor paterno, materno. Mas pastor, então por que isso acontece? Porque existem forças espirituais que vão lutar para que a obra de Deus não aconteça dentro da sua casa. Se está tendo guerra lá, não é pai brigando contra mãe, nem filho contra pai, mas existem forças espirituais lá. Te posiciona, meu irmão, resistir ao diabo, sujeite a Deus, e ele vai fugir de vós. Quantos creem que Deus vai mudar a história da sua casa? Eu creio que Deus muda a história das famílias. Bendito seja o Senhor. Queridos, não basta apenas ter um cargo,
frequentar a igreja. Às vezes, a harmonia de algumas famílias depende de concessões perigosas. E é interessante, a Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: entretanto, certo homem, chamado Ananias. Ananias é graciosamente dado pelo Senhor, esse nome tremendo. Diz a Bíblia que com sua mulher Safira, joia preciosa, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, eu sei muito bem que nessa cultura aqui, a influência era mais masculina do que feminina. Esse negócio de combinou com a sua esposa, nem toda combinação é bem combinação, às vezes é imposição. É imposição. Só que custou caro para essa família esse acordo, essa combinação perigosa. Eu quero nessa noite profetizar sobre famílias que estão nessa reunião. O Senhor, Ele quer dar a você autoridade para você dizer não a algumas coisas que prejudicam você, que não fazem bem à sua alma, que não fazem bem ao seu espírito. Custou a vida desses dois aqui, desse casal, Ananias e Safira, custou a vida deles, porque quando a Bíblia diz que Deus daria a mulher como uma adjutora, como uma cooperadora do seu marido, não quer dizer que ela seria coadjuvante nos seus erros. Por esta razão, se Deus deu capacidade a você de defender a sua casa, se posiciona, coloca teu joelho no chão, porque Deus vai mudar a história da tua família. Se algumas concessões trazem prejuízos a você, em nome de Jesus, como nós ouvimos às vezes tantas histórias, de homens às vezes que forçam algumas situações, mas eu quero profetizar sobre a vida de pessoas que estão aqui nesta noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, para você se posicionar na sua casa, porque Deus está querendo mudar a história daquela família, por alguém que clame, e por alguém que busque a presença do Senhor. Meus amados, não basta reuniões de encontros, não basta para Deus simplesmente estarmos reunidos. Deus quer mais do que isso. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que por trás de algumas influências do adversário, por trás de às vezes algumas armações que o inimigo faz contra alguns homens, para derrubá-los, para derrotá-los, sabe que por trás desse homem tem uma família, tem uma casa, tem um lar. Asaf bagunçou toda a sua vida lá fora. A cabeça dele ficou toda confusa. Ele já não sabia mais ver as coisas direito. Confundiu a sua visão, complicou as suas interpretações. Chegou a pensar: para que eu fui justo até hoje? Para que eu lavei a minha mão na inocência até hoje? Por que até hoje eu tive a oportunidade de fazer coisas erradas e não fiz? E ele chegou a dizer: não valeu a pena tudo o que aconteceu. Mas ele foi no culto, irmão. Aleluia. Ele foi no culto. Ei, tem coisa que você não está conseguindo resolver em casa. Deus vai resolver para você no culto. Aleluia. Aleluia. Talvez você não esteja conseguindo resolver algumas situações lá, em reuniões, em conversas. O Espírito Santo quer te ajudar nessa noite. Eu vim para este culto hoje com um sentimento em meu coração, que o Espírito Santo vai colocar em corações que aqui estão sabedoria para você lidar com aquele problema, vai te dar a palavra certa, vai te dar a solução para lidar com aquelas situações que você está enfrentando. Queridos, não foi só, existem situações que acontecem que não é somente para aquela pessoa, envolve mais do que isso. Quando Asaf, ele entrou no templo, a Bíblia não fala que ele tinha uma família, não fala que ele tinha esposa,
Mas por certo ele tinha. Por certo ele tinha família. E eu quero dizer a você, quando Deus agiu na vida dele, dentro do templo, Deus não estava livrando só ele. Deus estava livrando toda a casa daquele homem. Aleluia. Eu quero dizer a você que Deus vai trabalhar na tua vida para livrar toda a tua casa, toda a tua família, porque Deus está entregando algumas coisas na sua mão. O seu posicionamento vai ser salvação da sua casa, a sua cabeça voltar ao lugar, seus pensamentos se centralizarem novamente na presença de Deus, vai salvar toda a sua família, toda a sua casa. Queridos, estratégias pode mudar a história da nossa família. Na casa de todos os hebreus no Egito havia choro. Em toda a casa dos hebreus tinha naquela noite, ou naqueles dias, uma mãe e um pai chorando, porque todas as crianças nascidas foram mortas. Mas Joquebede, ela disse: isso não vai acontecer na minha casa. Na minha casa não vai haver choro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, eu quero profetizar sobre a sua vida. Pode ter lares caindo, se destruindo por aí, mas se posicione e diga: na minha casa isso não vai acontecer. Aleluia. Pode ter derrota por aí afora, mas se posicione e diga com estratégia: Senhor, na minha casa não haverá choro de derrota, não haverá choro de destruição, não haverá choro pela entrega de meus filhos para a morte, porque eu vou proteger a minha casa. Em nome de Jesus, sua família foi entregue a você, e você está na mão de Deus, e por essa razão Deus vai te dar sabedoria para você administrar aquela casa. Leva Jesus para a sua mesa. Leva Jesus para o assunto da sua mesa. Leva Jesus para o assunto da sua sala. Tira o celular da mão e converse um pouco e fala sobre Jesus na sala da sua casa. O Senhor quer estar presente nas conversas da sua mesa. Irmãos, tem tanto problema grande hoje, que esteve tão pequenino na nossa mão e na nossa casa, mas às vezes nós descuidamos, não levamos a sério. Mas Joquebede, ela não olhou para aquela criança, como eu vi outro dia alguém dizendo, em uma reportagem: perdi meu filho, mas até não foi muito difícil, porque eu não cheguei a pegar amor. Isso é de coração para coração, irmãos. Aleluia. Tem pessoas que não tocaram, não amamentaram, mas choram, porque o amor é uma coisa muito forte. Joquebede disse: ninguém vai roubar esse menino que nem nome tem. Não tem problema. Entregue para a proteção do Senhor teu Deus. Faça estratégia para que a sua casa seja um lugar mais do que uma reunião de pessoas, mas que seja uma reunião de filhos de Deus, onde o Senhor tem liberdade para agir, onde o Senhor tem liberdade para trabalhar, onde o Senhor tem liberdade para operar. Eu quero nessa noite parar, porque eu quero orar. Eu quero orar e quero pedir ao Espírito Santo nessa noite. Eu quero que você saia daqui, não como Maria vai com as outras, que tudo que diz você aceita, tudo que diz você concorda. Você abre mão de sua comunhão para não perder os amigos. Você abre mão da comunhão para ter uma festa em família. Em nome de Jesus, assuma sua posição e diga: não, eu vou me posicionar como servo de Deus e vou trazer estas pessoas para a minha fé, para a presença do Senhor. Deus está te dando autoridade para mudar a história dentro da sua casa, a sua influência dentro da sua casa. Fique de pé, irmão, eu quero orar. Eu quero orar nessa noite. E a minha oração nessa noite é por pessoas que estejam lá no seu coração dizendo: eu preciso de mais graça de Deus. Eu preciso de mais sabedoria de Deus para lidar com as realidades à minha volta. Você que está chegando na casa do Senhor, você que foi chamado há pouco tempo, você que tem um desafio grande pela frente ainda,
Tem tanta coisa para você alcançar. E você talvez seja sozinho dentro daquela casa. Você não está sozinho. Você e o Senhor são maioria dentro daquela casa. Você e Deus se tornam maioria. Foi isso que Eliseu disse para o seu moço, quando ele contou lá na frente e viu multidões, e o Eliseu disse para ele: rapaz, mais é o que está com nós do que o que está com eles. Eliseu não estava entendendo nada. Nós somos nós dois, lá tem uma multidão. Não, se o Senhor está contigo, você é maioria. Quantos crê que Deus está com você em nome de Jesus? Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Eu quero chamar você aqui na frente, porque o Espírito Santo quer te encher de sabedoria, graça e poder, para que você seja tão influente dentro daquela casa. O Senhor quer entregar aquela família nas suas mãos. O Senhor não quer que você seja influenciado, mas que você seja um influenciador. Saia do seu lugar nessa noite, você que crê na oração da fé. Eu creio, pastor, na oração da igreja. Você que veio aqui hoje como Asaf, com a cabeça meio desvirtuada. Você que veio aqui hoje com a cabeça meio confusa. Talvez até recebeu proposta esta semana ou esse mês. Só que para aceitar isso, eu vou ter que romper com a minha santidade. Vou ter que romper com a minha comunhão. Perca a promoção, mas não perca a comunhão. Perca o aumento, mas não perca a graça. Perca o amigo, mas não perca a tua comunhão com o teu Deus. Aleluia. Nessa noite, eu quero orar por pessoas que querem profetizar sobre a sua casa. Pode isso estar acontecendo em muitas famílias, mas não vai acontecer na minha casa. Pode que isso esteja acontecendo em muitos lares, mas eu me coloco em posição dizendo: não vai acontecer onde eu moro. A minha casa é um lugar de bênção. A minha casa é um lugar de vitória. A minha casa é uma casa onde Deus ainda fala. Aleluia. Quem sabe está querendo se arrastar atrás de você. Maldições lá de trás. O Senhor já te resgatou de toda maldição. Pode até que para trás de você a história era negra, era escura, a história era difícil, mas de você para frente a sua história será clara, será limpa, será uma história de paz, de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Se tiver alguém nessa noite que veio a essa reunião: pastor, eu vim hoje aqui pela primeira vez. Eu não quero sair como eu entrei, eu quero sair diferente. Aleluia, eu quero orar por você. Aleluia, levante a sua mão. Você que está aqui pela primeira vez, e chegue até aqui à frente, porque eu quero ter o prazer de orar por você, de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, porque o amor do Senhor nosso Deus, Ele está nessa noite revelado neste lugar, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos orar, eu quero que o Espírito Santo nessa noite sobre a tua vida comece a te dar sabedoria, comece a te dar palavras. Que o Espírito do Senhor sobre a tua vida comece a colocar você em posição. Que nesta noite você se posicione e diga: eu vou começar a romper, porque a comunhão com meu Deus é mais importante do que qualquer coisa. Eu vou perder o que tiver que perder, mas eu não vou perder a paz que eu tenho no meu Senhor, no meu Deus. Levante as suas mãos para o céu em nome de Jesus. Se posiciona lá, mulher de Deus, homem de Deus. Se posicione na sua casa com sabedoria. Aleluia, pastor, eu vou chegar lá hoje e vou gritar com todo mundo em nome de Jesus. Não faça isso. É o Espírito do Senhor que age. Você se posiciona espiritualmente. Você não se posiciona empolando o peito. Você se posiciona colocando Deus à frente de você. Pai, nós oramos nesta noite. Oramos por teus filhos que ouviram a tua palavra. Enche do Espírito Santo. Renova estes corações.
Onde falta unção, coloca, Espírito Santo, a tua unção sobre estas vidas. Que ao abrir da boca do teu filho saia autoridade. Que ao abrir da boca dele na sua mesa, todos parem para ouvi-lo. Que ao reunir-se com sua família, ele tenha palavras de sabedoria para revelar no seu lar. Ó Espírito Santo, que nessa noite seja rompido com toda a concessão de permissão, simplesmente para que haja paz. O teu filho tem que romper com a sua vida de comunhão contigo. Nessa noite isso é quebrado. Isto é quebrado em nome de Jesus. O teu servo abraça a responsabilidade contigo, abraça um compromisso com a sua fé, para a glória do nome de Jesus. Que ele tenha coragem de colocar a sua fé na mesa, de colocar o seu Cristo na mesa, de colocar as suas convicções na mesa, e comece a influenciar toda a sua casa, para a glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Abrace quem está do seu lado e diga para ele: o Senhor vai te usar dentro da tua casa. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não Deus vai te usar dentro da sua casa, em nome de Jesus. só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Oh, glória em nome de Jesus. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Aleluia. Me ajude a melhorar. Irmãos, Sozinho eu não consigo tem que às vezes piorar para melhorar. Deixa Jesus trabalhar naquela casa. Aleluia. ajude a melhorar. Quantos creem na palavra que você recebeu aqui nessa noite? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou alguns dias meditando nessa palavra, o Espírito Santo ministrando muito forte ao meu coração. Eu quero dizer a você que ouviu a palavra nessa noite. Irmãos, Deus quer construir nessa cidade famílias fortes dentro desta igreja. Não tem como, irmãos. Escute o que eu vou dizer. Não tem como lá as coisas não estar bem e aqui estar bem. Não tem como lá estar tudo bagunçado e aqui você prestar um culto maravilhoso ao Senhor. Aleluia. Deus quer consertar lá. Consertando lá, Ele conserta aqui. Amém? Deixa o Senhor entrar contigo naquela batalha. Em nome de Jesus. Diga a partir de hoje: não haverá mais concessões. Não haverá mais concessões. Eu vou romper em nome de Jesus, para abraçar o que Deus tem para a minha vida. A tua casa é um lugar de milagres que irão se manifestar e precisam se manifestar. Deus vai entregar seus filhos em suas mãos, mas Deus vai entregar seus pais nas suas mãos também, jovens.
Não é só filhos que Deus entrega nas mãos dos pais, não. Deus entrega pais nas mãos dos filhos. Porque na minha casa Deus entregou minha mãe nas minhas mãos. E ela começou a servir Jesus por minha causa. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que é através de você que Deus vai mudar a história daquela casa. Aleluia. Você está entendendo? Ele vai te dar sabedoria para você expor Jesus sobre a mesa lá. E eles vão aceitar. Eles vão te ouvir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles filhos que viram as costas para você, toda vez que você tenta mostrar Jesus para eles, Deus vai te dar sabedoria para você mostrar Jesus nas reuniões da sua casa. E a história começará a mudar, porque o projeto de Deus é com toda a sua casa. Levante as suas mãos para o céu, aleluia. Meu desejo é que Deus abençoe a tua família, irmão. Que Deus abençoe teus filhos. Que Deus abençoe teu casamento. Que você seja dentro daquela casa o que Deus projetou para ela. E nada menos do que isso. Que Deus abençoe o teu emprego que Ele te deu para sustentar a sua família. A empresa que você administra, ela cresça porque você está lá. Que Deus abençoe o veículo que você viaja todos os dias. E que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. E todos digam amém.